Olá, olá, boa tarde a todos e bem-vindos a mais um vídeo do canal da Suno Research. Eu sou Carlos Cauti, sou editor-chefe do portal Suno Notícias e estamos aqui com o nosso analista de mercados internacionais, nosso Alberto Amparo, para comentar com vocês a conferência anual do mega investidor ídolo dos mercados mundiais, nosso Warren Buffett. Mas, antes de tudo, muito boa tarde para você, Alberto, e obrigado por estar conosco. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, pessoal. Um prazer estar aqui comentando sobre esse grande evento, essa Woodstock dos capitalistas, que é a reunião dos shareholders, dos acionistas da Berkshire Hathaway. Pois é, esse ano foi uma reunião um pouco atípica, né? Porque por causa do coronavírus, não houve aquela massa de gente que foi para Omaha, né? Que é a sede da Berkshire Hathaway, que é a empresa holding, né? Do Warren Buffett, que controla mais de 65 empresas mundo afora, mas o Warren Buffett não perdeu a ocasião e demonstrou mais uma vez que mesmo com 90 anos ele está à frente, né, do progresso e resolveu fazer essa reunião via streaming, né? Fez uma live que foi em Mundo Visão e teve milhões de pessoas que seguiram com ansiedade, porque queriam saber qual é a opinião, vamos dizer assim, do mestre dos investimentos, do guru, né, dos investimentos, mais do que isso, de um cientista, de fato, porque ele atua com a racionalidade científica, matemática dos investimentos, em tempos de coronavírus, né, em tempo de crise econômica provocada pelo coronavírus, que acabou afetando também os seus negócios, né? Ele teve, por causa desse efeito econômico, um prejuízo de 50 bilhões de dólares por causa dessa situação, e a gente vai ver em quais setores ele acabou tendo mais problemas, né? Mas ao mesmo tempo ele demonstrou otimismo mais uma vez e demonstrou que está dando volta por cima. Pois não, Alberto? Mas vale a pena citar que esse prejuízo de 50 bilhões de dólares, ele é devido a normas contábeis. O GAAP, que é a norma contábil dos Estados Unidos, o Generally Accepted Accounting Principles, teve uma mudança, de acho que 2018 para 2019, que as variações no valor de mercado do portfólio de ações do Buffett, ele impacta o lucro líquido dele. Então, assim, se você olhar o fluxo de caixa operacional das empresas que o Buffett controla, ele cresceu. Só que, como o portfólio de ações dele desvalorizou, foi de, sei lá, 230 bilhões de dólares para 180 bilhões de dólares, o Buffett fala, ele não se sente mais pobre por causa disso, que na verdade é uma marcação ao mercado. Mas aparece lá o prejuízo de 50 bilhões, então não é como se ele tivesse perdido 50 bilhões de dólares, simplesmente a valor de mercado, o portfólio de ações dele foi reavaliado. E também citando da parte deles fazerem pela primeira vez uma reunião só via streaming, né, sem presencial, acho que faz bastante sentido, não faz sentido os velhinhos, os bons velhinhos correrem risco. O Buffett até cita no começo que a idade dele, mais a do Charlie Munger somada, é de 185 anos, um com 89, outro com 96, e os Estados Unidos têm 231 anos de idade, né, então os caras se somasse o Greg Abel, que estava lá na reunião também, eles são mais velhos que os Estados Unidos. Então, acho que ser conservador agora e fazer isso daí pela internet fez total sentido. Então, vamos lá. Bora nós, então, mas eles demonstraram que mesmo com 90 anos, sabe usar muito bem os instrumentos tecnológicos e divulgar, né, spread, como diz em inglês, o verbo, né, as informações mais importantes. Vamos lá, então, porque a gente tem 5 horas e 45 minutos de fala do Warren Buffett para comentar, não temos todo esse tempo aqui para comentar junto com vocês, mas antes disso, eu sempre convido todo mundo para se inscrever no nosso canal da Suno Research e também nosso canal do Suno Notícias, né? Deixa eu fazer um pouco o papel de dono da parada, o canal do YouTube do Suno Notícias, que temos nossa live todo dia, meio-dia e 7 da noite, com o nosso resumo da manhã e do dia, né? E também nossas redes sociais. Também convido o pessoal, se quiser aprender mais sobre investimento exterior, me segue lá nas redes sociais, @AlbertoAmparo. Eu sempre posto coisas sobre investimento exterior, visão de velho invest, ensinamentos de grandes investidores, então também, quem se interessar, segue lá. E também nossas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, no YouTube também da Suno Research e nosso podcast, que também todo dia vai direto para a sua plataforma iOS ou Android. Mas vamos então no que interessa, iniciando pelo começo, né? First thing first, como dizem os americanos. O Buffett começou esta atípica reunião anual, dando uma verdadeira aula de história econômica, né? O Buffett ensinou, ou melhor, demonstrou várias coisas, iniciando pelo começo, né? Ou seja, pela independência dos Estados Unidos, como os Estados Unidos estavam na época e como estão hoje, para explicar
também fazer uma comparação com a situação complicada de hoje, né? O que você achou dessa comparação, Alberto, dessa aula de história econômica que o Buffett deu para a gente? Eu acho que fez total sentido, assim, como a gente está vivendo a situação do coronavírus, coisas que a minha geração, a sua, não passaram por nada semelhante, apesar da gripe espanhola em 1918, ele fez essas comparações, acho que para mostrar que a América, os Estados Unidos, o ser humano já venceu situações muito mais complicadas e a gente está prosperando. Assim, não aposte contra o ser humano, não aposte contra a América, porque a gente passa por adversidades e apesar da gente perpetuar esses momentos difíceis, essa aula de história mostrou que os Estados Unidos era muito despreparado antes e ele teve incrível sucesso até hoje. Então, às vezes a gente pensa que está tudo perdido, mas hoje em dia a situação é muito melhor do que estava antigamente e, no final das contas, a gente cresceu, a qualidade de vida aumentou, a expectativa de vida aumentou, as empresas cresceram e ele acredita que os Estados Unidos continuará crescendo. Pois é, ele falou uma coisa muito interessante, né? Em 1776, no momento da independência dos Estados Unidos, os americanos eram 0,5% da população mundial, tinha 15% de escravos, era um país pobre, né, com muita terra bruta, né, não cultivada, então ninguém apostaria nos Estados Unidos, né, porque era uma aposta muito arriscada, tinha um risco de não sobreviver, no caso, como país. E hoje eles são a primeira potência mundial, né, o país mais rico do mundo. Ele disse, se você pudesse escolher onde nascer e quando nascer, você escolheria, com certeza, Estados Unidos de 2020, né, pelo menos até agora. É interessante porque ele falou que ele passou, na vida dele, pela crise de 29, ele passou pela guerra do Vietnã, passou pela crise dos mísseis, né, todas as crises que pareciam poder acabar com os Estados Unidos. Eu diria também que ele passou por 2008 também, né, quase incólume, e está aqui firme e forte, continua sendo um dos mais ricos do mundo, né, muitas vezes o primeiro, depende da contabilidade dos ativos dele, mas ele demonstrou que, né, os americanos, a América tem a capacidade de ir para frente, superar as adversidades e de ser cada vez mais o país mais rico, mais próspero do mundo, né? Então, como ele disse, nunca aposte contra a América, nunca, isso é um alerta para os vendedores a descoberto, né? Nunca aposte contra a América, porque vai perder, né? O que você achou? Não, eu acho que é exatamente isso. Como você bem falou, antigamente, 0,5% da população, ninguém apostaria contra eles, mas foi um país que saiu vencendo, e hoje em dia essa potência com um PIB de 20 trilhões de dólares, e ele acredita que hoje em dia as coisas só... Assim, se você pegar, investir na América em 1790, do jeito que estava, ou investir hoje está muito mais favorável o cenário. Então, um investidor que quer usufruir dessa tendência secular de desenvolvimento, hoje em dia o risco é muitíssimo menor do que era naquela época. E assim, o Buffett ele até faz analogia de como investir em empresas e crescer seu patrimônio junto com o desenvolvimento da população, como isso é o que gera mais retornos para uma pessoa. Ele compara que, por exemplo, quando os Estados Unidos comprou a Louisiana, eles pagaram 20%, 20% foi pago em ouro. E ele fala que esse 20% de ouro, hoje em dia, ele valeria 60 bilhões de dólares. E ele fala que assim, olha como o ouro não rende nada comparado com empresas, ações de desenvolvimento da humanidade. Ele fala que a economia dos Estados Unidos hoje é de 100 trilhões de dólares. Então, é como se os Estados Unidos tivesse pago em ouro e tivesse tido um retorno de 5.000 para 1 para cada grama de ouro que foi investido, né, nisso daí. Ou seja, o ouro ele não está se multiplicando, mas agora você investe em ações, você investe no desenvolvimento das pessoas, as empresas crescem, têm um alimento de interesse, então essa seria uma aposta que retornos astronômicos, né, 5.000 para 1. Então ele acredita, sempre fala que comprar a América é uma excelente opção de investimento para uma pessoa, até um não profissional. Ele indica comprar o SP500, que seria a sexta das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Você estaria comprando e apostando na América, e o melhor que você pode fazer é simplesmente não fazer nada. Só deixar isso daí por décadas e coletar os seus investimentos. A gente olha, assim, sei lá, nos últimos 100 anos, em retorno real, a economia dos Estados Unidos dá uns 7% ao ano real, né, descontado a inflação em dólar. Então, isso daí é superior à maioria dos gestores profissionais, o que eles conseguem. Então, uma pessoa que é leiga, em vez de ela sair comprando ações com base em achismo, comprar uma cesta da América, ele acredita que hoje em dia também é o melhor que a pessoa pode fazer. Pois é, mas ele fez uma comparação também com um momento complicado na história dos Estados Unidos, né, que é 1929. Ele relembrou, ele é de 30, né, ele nasceu o ano seguinte,
E ele lembrou, além do mais, além de todas as dificuldades, né, que ele passou, ele lembrou também da gripe espanhola, né, de 18, que também os pais, né, e os seus avós, os tios pegaram. Ele disse, mesmo assim, eles conseguiram ir para frente, mas ele lembrou também da crise de 29. E ele mostrou que, mesmo na época de maior baixa, né, que não foi exatamente em 29, mas foi um pouco depois, em 32, a Bolsa Americana teve uma tendência de crescer, né? Foi lenta, mas por vez voltou a crescer até ter uma reviravolta um pouco depois, né? Como é que você achou essa parte, Roberto? Bom, esse daí é um negócio que ele ressalta muito a importância do investimento para longo prazo. Ele fala que em setembro de 29, o Dow Jones Industrial Average estava em 381 pontos em setembro. Em novembro, ele tinha caído 40% para 198 pontos. E ele falou que só depois de 10 anos, em 39, ele tinha subido 20% desses 198 pontos e ainda bastante abaixo dos 381 pontos de setembro de 29. Em agosto de 39, ele estava em 240 pontos. Só que aí o que aconteceu? Antes, o que você passou para chegar nesse pequeno retorno de 20% perante o que estava em novembro de 29? Em 32, o Dow Jones Industrial Average ele chegou a 41 pontos. Então, 3 anos depois da crise de 29, o mercado tinha caído mais de 80%. Se você tivesse investido $1.000, ele teria se tornado $170 em menos de 2 anos, né? E ele ainda ressalta que só em 51, ou seja, depois de mais de 20 anos, o Dow Jones voltou para 240 pontos, que é o mesmo nível de 39 e ainda bastante abaixo de 29. Só que, o que ele conclui? Ele fala assim, cara, só que mesmo com essa queda vertiginosa, se você investisse naquela época e deixasse até hoje, você ia ter multiplicado seu dinheiro por 100. Por quê? Porque a América está vencendo, assim, bom, o mercado ele é simplesmente uma marcação, o mercado ele reflete a emoção das pessoas. E, no final das contas, o que vale no longo prazo é o lucro das empresas. Se a qualidade de vida sobe, se o PIB sobe, se as empresas crescem, se o mercado não acompanha isso, você está comprando mais por menos. E, tanto que assim, o mercado só foi voltar para o nível que ele estava em 29 em 1954. Então, mais de 20 anos depois. Só que o Buffett ele fala uma frase bastante boa, assim, ele fala, it lasted a very long time, but it lasted way longer in the minds of people. Tipo, isso durou muito tempo, mas durou muito mais na mente das pessoas. E a mente das pessoas é refletida no mercado. E ele fala que 1954 foi o ano que ele mais ganhou dinheiro no mercado, exatamente porque ele comprava... pensa, se uma empresa ela tinha 2 prédios em 29, se essa mesma empresa cresceu e tinha 10 prédios em 54, e o mercado estava no mesmo patamar, você estava comprando muito mais ativos com $1 do seu dinheiro. Então, quando isso foi refletido, ele ganhou muito dinheiro. E as pessoas que simplesmente estão olhando para o retrovisor quando elas optam por investir, o cara em 1954, 1951, eu olhava para trás. Nos últimos 20 anos, as pessoas só perderam dinheiro no mercado de ações. O cara vai falar, pô, para que eu vou comprar isso? As pessoas só perdem dinheiro. Só que as pessoas deixam de ver a realidade, que as empresas estavam crescendo, que o PIB estava crescendo, que a qualidade de vida estava aumentando, e que você estava levando muito mais com $1 do que você levava em 29. Pois é, ele faz sempre ele fez também uma comparação que ele sempre faz, né? Ele, para explicar isso, ele fez aquela comparação na Fazenda, né? Que está em todos os livros dele, que ele sempre fala. Ou seja, você tem que pensar em ser sócio de uma empresa e não pensar na questão da alta e baixa do mercado. Não tem que atuar comprando ações como se fosse chips, né? Que ele falou, basicamente para especular, mas tem que pensar em ser partner de uma empresa, exatamente como se você pensa numa fazenda, né? Comprar uma fazenda para virar fazendeiro, né? Pensando no longo prazo e se tornar parceiro daquela atividade econômica. Eu acho muito interessante isso por uma pessoa, né, que passou a vida inteira nos mercados e está basicamente chamando os especuladores, né? Quem fala os traders, no caso, né? De gente que não entendeu quase nada do que está acontecendo no mercado, né? Genialmente exposta pelo Buffett, porque muitas pessoas elas olham para o mercado não como um criador de oportunidade, mas como um direcionador de pensamento. Então, se a pessoa vê aquele preço lá, ela vai tentar inventar justificativas para que aquele preço está lá, porque aquilo lá é a verdade. Aí o Buffett ele fala assim, cara,
Pense que você comprou uma fazenda. Você está comprando uma fazenda. Você comprar uma fazenda, o que você vai pensar quando você vai comprar? Você vai pensar no preço que você está pagando em relação ao quanto você vai conseguir produzir dentro dessa fazenda e quanto você vai transformar essa produção em dinheiro. Então, você vai pensar assim, estou comprando não sei quantos hectares, vou produzir não sei quantos quilos de soja, por exemplo, por hectare, o preço da soja está não sei quanto, então, eu acho que durante alguns anos eu vou tirar, claro que vai variar o preço da soja, vai variar as safras, vai ter sazonalidade, mas na média eu vou tirar esse tanto de dinheiro por ano com a minha fazenda. E você vai pensar no valor da sua fazenda com relação a isso. Mas ele fala que assim, imagina que o vizinho da sua fazenda é outro fazendeiro e todo dia ele acorda e ele vai te oferecer um preço pela sua fazenda. E que esse cara, ele é um maníaco depressivo. Tem dia que ele tá super otimista e tem dia que ele tá super pessimista. E aí tem dia que você pagou um tanto na sua fazenda, ele vai oferecer muito menos, vai oferecer 20% a menos. E aí no outro dia ele te oferece 25% a menos, no outro dia ele oferece 30% a menos. Ele fala, você tá julgando o valor da sua fazenda pelo quê? Você vai falar assim, todos os dias, um seguido do outro, esse cara tá me oferecendo cada vez menos. Você acha que você vai achar que sua fazenda tá valendo menos porque a opinião desse cara tá cada vez declinando? Não, você vai estar de olho na sua fazenda. Eu consigo ganhar o mesmo tanto de dinheiro, eu não consigo ganhar o mesmo tanto de dinheiro. Tem dia que esse cara acorda mais otimista e me oferece mais pela minha fazenda. Então, você não vai direcionar o quanto você acha que sua fazenda vale com base na opinião do seu vizinho. Com base na opinião do seu vizinho, porque ela varia com o humor dele. Só que ele fala que no mercado, as pessoas elas não entendem quanto de dinheiro a fazenda delas ganha. A fazenda dessas pessoas ganha. Então, essa pessoa, se ela está despreparada, ela não consegue entender a capacidade de geração de dinheiro da fazenda dela, ela está completamente à mercê da opinião do vizinho dela. O vizinho dela ele começa a oferecer cada vez menos dinheiro. Ele vai falar assim, cara, a minha fazenda, será que ela está valendo menos mesmo? Porque esse cara não oferece mais. Você não entende nada, então você julga aquela opinião do seu vizinho como se isso daí fosse a verdade. Só que, assim, um investidor de verdade, ele não está comprando a opinião das outras pessoas. O Buffett, ele fala, no mercado de ações você paga um preço muito alto por um consenso animador. Então, um investidor, o que ele faz? O comprador da fazenda, ele não comprou essa fazenda pensando em se vai chover daqui a 6 meses. Ele comprou essa fazenda porque ele achou que era um bom investimento para 10, 20 anos. Um investidor numa empresa, ele julga os fatos da empresa dele, a capacidade de geração de dinheiro da empresa dele com relação ao quanto ele pagou. E é com base nisso que você vai julgar se você vai comprar ou vender. Acho que essa, assim, por mais simples que isso soe, o mercado de ações, o fato dele ser intangível, o fato dele ter... O mercado de ações, ele tem uma opinião para quanto um negócio vale, minuto a minuto. Mas você não precisa... Assim, a minuto a minuto está mudando a opinião dele de quanto o negócio vale. Só que, assim, o fato disso acontecer faz as pessoas acharem que elas têm que ter uma opinião sobre o preço momentâneo também minuto a minuto. Você tem que ter uma opinião sobre o preço que está mudando minuto a minuto. Isso não acontece na vida real. A capacidade de geração de dinheiro dos negócios não está mudando minuto a minuto. Mas, se você não tem esse conceito que você está comprando empresas, fluxos de dinheiro que acontecem na vida real, e você está comprando um ticket de loteria que muda dinheiro, muda de preço de minuto a minuto, pensando em vender daqui a 6 meses por um pouco mais e ganhar, aí você está à mercê da opinião do seu fazendeiro vizinho. Pois é, ele usou exatamente essa frase, né? Abre aspas. As pessoas pensam que muitas vezes, por serem líquidas e cotadas minuto a minuto, é necessário desenvolver opinião sobre as ações minuto a minuto. Isso é realmente loucura. Vamos ver esse trecho aqui do Warren Buffett falando ao vivo, né, na live da conferência anual da Berkshire Hathaway. Manda bala. But going back to stocks, people bring the attitude to them too often that because they are liquid and quoted minute by minute, that it's important that you develop an opinion on them minute by minute. Now, that's really foolish when you think about it. And that's something Graham taught me in 1949. I mean, that single thought. Stocks were parts of businesses and not just little things that moved around on charts. Charts were very popular in those days, and whatever it may be. Imagine for a moment that you decided to invest money now, and you bought a farm. And the farmland around here, let's say you bought 160 acres, and you bought it at X per share, or per acre, and the farmer next to you had 160 identical acres, same contour, same
same quality of soil quality, so it was identical. And that farmer next door to you was a very peculiar character, because every day that farmer with the identical farm said, "I'll sell you my farm, or I'll buy your farm at a certain price," which he would name. Now, that's a very obliging neighbor. I mean, that's got to be a plus to have a fellow like that with the next farm. You don't get that with farms. You get it with stocks. If you want 100 shares of General Motors, on Monday morning, somebody will buy your 100 shares or sell you another 100 shares at exactly the same price, and that goes on 5 days a week. But just imagine if you had a farmer doing that. When you bought the farm, you looked to what the farm would produce. That was what went through your mind. You were saying to yourself, "I'm paying X dollars per acre. I think I'll get so many bushels of corn or soybeans on average. Some years good, some years bad. Some years the price will be good, some years the price will be bad, etc." But you think about the potential of the farm. And now you get this idiot that buys a farm next to you, and on top of that, he's sort of a manic depressive and drinks, maybe smokes a little pot. So his numbers just go all over the place. Now, the only thing you have to do is to remember that this guy next door is there to serve you and not to instruct you. You bought the farm because you thought the farm was had the potential. You don't really need a quote on it. Pois é, esse foi o Buffett na conferência da Berkshire Hathaway. Vamos falar um pouco então da empresa mesmo em si, né? Porque ele também falou um pouco dos seus ativos, né? Iniciando pela parte mais complicada, ele deu um panorama geral da empresa, né? Ele falou da liquidez, que nesse momento de crise é necessário liquidez, mas ele também falou de erros, ele admitiu erros que ele cometeu, por exemplo, com as companhias aéreas. Vamos falar antes da liquidez, né? No momento de crise, muita gente fala, muitos gestores falam que é o momento de pegar a liquidez e sentar em cima da liquidez, né? E o próprio Buffett, ele falou que eles têm um bom colchão de liquidez, né? Ele tem 1/5, né, dos valores das ações em portfólio, que é líquido, basicamente 1/5 do valor da empresa é liquidez. Agora, o que ele falou? Ele falou, abre aspas, queremos estar em uma posição com a Berkshire, onde, bem, como você se lembra da Blanche Dubois, no filme Um Bonde Chamado Desejo, ela dependia da bondade de terceiros. Não queremos depender das gentilezas dos amigos mesmo, fecha aspas, né? Até porque há momentos que o dinheiro quase para, fecha aspas, agora de vez. Então ele falou que é necessária essa liquidez. O que você acha? Por que ele falou essa frase, Alberto? Bom, bastante gente critica a posição de caixa que o Buffett tem na Berkshire Hathaway. Hoje em dia, o que ele demonstrou lá, 124 bilhões de dólares líquido. Só que o que o Buffett fala? Ele fala que, se você analisa esses 124 bilhões de dólares com relação ao valor de mercado das ações que eles possuem, que hoje em dia deve ter uns 180 bilhões de dólares, isso parece bastante. Seria, sei lá, 70% do que eles têm de ações, eles têm em caixa. E muita gente fala, se você tivesse só comprado o SP500 e deixado lá, você teria ganhado muito dinheiro para os seus acionistas, por que você não faz isso? E o Buffett fala assim, as pessoas esquecem que a gente não tem só esse portfólio de ações, o Buffett ele também controla 65 empresas, isso aqui não são listadas no mercado, então você não tem a avaliação dessas empresas o tempo todo. Então, se você contabilizar o portfólio de ações, mais todas as empresas que eles controlam, o caixa deles é, por exemplo, 15% do que eles têm de ativos. E o que acontece? Existem momentos, existem eventos muito improváveis que podem ocorrer. E a intenção do Buffett fazendo a Berkshire é fazer uma fortaleza que vai viver durante anos e anos e anos e gerações. E do mesmo jeito que você falou, tem momentos que o dinheiro fica escasso no mundo. E as operações do Buffett, por exemplo, ele tem a maior operação de seguros do mundo. E você tem que estar preparado com colchão de caixa. Assim, por exemplo, se tiver ele faz seguros para tudo que você imaginar. Se tiver o maior furacão dos Estados Unidos, isso pode incorrer em muitos custos para as operações de seguros dele e tudo mais. E o que ele disse é que, nesses momentos de escassez de caixa, ele não quer depender
da bondade de amigos. E ele aliás, ele não quer depender da bondade de estranhos. E ele falou assim, e aí, digo mais, eu não quero nem depender da bondade de amigos. Então, ele simplesmente a primeira regra dele é não perca dinheiro. E a segunda, nunca esqueça da primeira regra. Então, assim, é improvável? Mas pode acontecer. Alguma coisa que requira um grande colchão de caixa. E se ele não tiver isso, a empresa rui, a Fortaleza vai a ruínas. E ele simplesmente ele não quer dar margem para esse erro, ele quer construir um negócio. Ele fala assim, minha irmã investe aqui, meus amigos investem aqui, eu invisto aqui, a gente tem operações saudáveis com excelentes gestores, a gente está dando retornos. Tem uma frase dele, ele não citou na shareholder meeting, mas é uma frase muito boa, ele fala assim, nunca arrisque o que você tem e precisa por aquilo que você não tem e não precisa. Então, ele comprar tudo em SP500, pensa, cai o mercado pra caramba, ele não consegue, ele desvaloriza o valor de mercado, ele tem tem que pagar vários seguros, negócios que ele tem que injetar capital, se ele não tem, ele pode não conseguir arcar com as obrigações e toda a Fortaleza vai à ruína. Então, por que arriscar uma coisa que eu tenho e preciso por uma coisa que eu não tenho e não preciso? Eu acho que, um gestor só consegue fazer isso se ele tem muita independência de pensamento. Se você, assim, é difícil você manter um pensamento sólido por muitos anos com a influência de muita gente te julgando. Só é necessário um momento de fraqueza para você fugir da sua filosofia. Mas o Buffett, ele não deriva prazer de estar contra nem de estar a favor do que as pessoas acham. Ele simplesmente age porque ele age baseado em fatos e ele sabe as coisas que são possíveis. Então, o Buffett e o Munger, eles são muito racionais. O Munger, por exemplo, ele teve um problema no olho, ele tinha 5% de chance de morrer se ele não tirasse o olho. O que ele fez? Ele tirou o olho dele, porque ele sabia que 1 a cada 20 Mungers morreria. E ele não está disposto a perder tudo porque ele sabe que 5% de chance é muito, quando o downside é perder tudo. Então, assim, se tiver uma chance de perder tudo, o Buffett ele quer evitar isso. É a primeira regra dele. E acho que, assim, isso dá até mais orgulho, assim, de ver que realmente eles têm muita independência de pensamento. E o Greg Abel, que participou com ele, que é o gestor, é o diretor das operações de não seguros da Berkshire Hathaway, ele também, aparentemente, segue os mesmos princípios e filosofias. Pois é, o Abel também é considerado o herdeiro do Buffett, né? Porque um dia, infelizmente, a biologia vai ser mais forte do que nosso desejo de ver esse homem imortal. Então, de fato, o Abel vai ser o herdeiro designado, né? E demonstrou que está... Tanto é que a presença dele no evento, né, demonstrou que o Buffett está querendo colocar ele cada vez mais frente à mídia para que as pessoas comecem a se acostumar também a essa passagem de controle, né, da empresa, de comando, né, então essa passagem de bastão, vamos dizer assim. Agora, outra coisa que ele falou interessante é que ele disse, por algum tempo, abre aspas, por algum tempo, certamente para o balanço desse ano, nossos ganhos operacionais serão consideravelmente menores do que teriam sido se o coronavírus não tivesse surgido. Mas nossos 3 principais negócios estão numa posição razoavelmente decente, esses negócios produzirão dinheiro. Então, essa foi a frase do Buffett. Vamos ver, então, como é que foi, de fato, esse momento em que ele falou essa frase. E aí, depois a gente comenta a parte ruim desse evento. Vamos lá. I don't know the consequences of shutting down the American economy. I know eventually it will work, whatever we do. We may make mistakes. We will make mistakes, and I'm not, during this talk, and later on, I'm not going to be second-guessing people on this because nobody knows for sure what any alternative action would produce or anything of the sort. But what we do know is that for some period, certainly during the balance of the year, but it could go on a considerable period of time, who knows. But our operating earnings will be less, considerably less, than if the virus hadn't come along. I mean, it hurts some of our businesses a lot. I mean, you shut down. Some of our businesses effectively been shut down. It affects others much less. Our 3 major businesses of insurance and the BNSF Railroad, and our energy business, those are our 3 largest by some margin. They're in
in a reasonably decent position. They'll spend more than their depreciation. So some of the earnings will go, along with depreciation, will go toward increasing fixed assets. But basically, these businesses will produce cash even though their earnings. É isso aí, era o nosso querido Warren Buffett falando do que aconteceu esse ano também com os balanços da Berkshire Hathaway. Mas como é que foi esse primeiro trimestre desse ano para a empresa, Alberto? Não, apesar da gente ter aquele prejuízo líquido, como você falou no começo, de 50 bilhões, ele foi devido à volatilidade do portfólio de ações. Se a gente olhar a geração de caixa das operações da Berkshire Hathaway, o fluxo de caixa operacional, ele até cresceu 5,7%, se eu não me engano, não me falha a memória. O float da indústria das operações de seguros cresceu também. Mas o Buffett ele falou que vai ser impactado, sem dúvida. Ele tem negócios diversificados dentro da América, e mesmo que ele sejam excelentes negócios, tenham excelentes gestores, a economia cai, o PIB cai, as operações dele sente. Ele tem, por exemplo, ele controla a Precision Cast Parts, que faz peças, por exemplo, para a Boeing. A Boeing está sofrendo pra caramba, e por mais que seja uma excelente empresa, não tem como eles não verem uma redução em receitas. Mas, assim, é uma fortaleza, tem excelentes negócios, então acho que eles vão... Se tem alguém que consegue passar por isso, são as operações da Berkshire Hathaway. Ele até vendeu mais ações do que comprou no primeiro trimestre, exatamente porque o Buffett ele não gosta de agir fora do círculo de competência dele. E ele acha que é uma situação que é difícil você prever o que vai acontecer. Ele vendeu 6,5 bilhões de dólares em ações durante o primeiro trimestre e comprou uns 500 milhões de dólares. E essa venda dele foi basicamente companhias aéreas. Zerou as posições de companhias aéreas dele, e ele falou que assim, por que ele vendeu? Ele falou que ele cometeu um erro, e que o mais sábio é você reconhecer um erro e agir sobre ele, não simplesmente, tem muita gente que compra, vê uma ação cair, se você vê que tem deterioração no valor intrínseco mesmo da empresa, você tem o custo de oportunidade, esse dinheiro podia estar em outro lugar, e ele simplesmente preferiu liquidar as posições dele, e ele falou que muito assim, eu não sei como vai ser a cabeça das pessoas quando a gente voltar. Eu não sei como vai voltar a atividade em viagem. Então, assim, se volta, mas volta com 80%, 70% da capacidade, a gente tem muito avião, as companhias aéreas têm muito avião. E se você tem muito avião e tem pouca demanda por isso, e a oferta é muito grande, começa a ter competição de preço. Você quer baixar o preço para as pessoas voarem, porque os aviões parados incorrem custos para caramba, leasing, tem custo de dívida, tem um monte de coisa. E não é uma indústria lucrativa, o retorno que num ambiente desse não é o retorno que vale, meu dinheiro está lá. Então ele zerou as posições em airlines dele. Basicamente, ele deixou muito claro que quando os fatos mudam, a mente dele muda. E um gestor ele não tem que ter medo nenhum. Aliás, ele tem que batalhar constantemente para mudar as ideias dele. O Munger, ele tem uma frase, o Munger não estava lá, mas ele tem uma frase muito boa, ele fala, todo ano que você não destrói uma das suas ideias favoritas, é um ano perdido. Então, essa dupla, eles batalham muito para tá sempre redefinindo o pensamento e ter atitudes que refletem o que eles veem na realidade, não o que eles acham na cabeça deles. E eu acho que isso daí é essencial. Eles vendeu essas ações das airlines, e o Buffett também falou, cara, a economia, os ganhos, essas perdas, elas vão ser sentidas por tudo. E tanto que ele até falou que acha que o valor da Berkshire hoje, ela não está mais barata do que ela estava antes dessa crise, exatamente porque os fatos mudaram. Assim, ele não fala que a ação tá cara. Ele diz assim, eu estava recomprando a ação a $220 antes da crise. Recomprando, então ele acredita que a ação estava barata. E agora, está 180 e pouco, ele fala assim, não muda muito, ela não está mais barata agora do que estava antes, quando eu estava recomprando. Ela está mais ou menos no mesmo patamar, porque a economia também, as pessoas estão gastando menos, como que uma pessoa gasta que outra ganha, circula menos. A gente viu contração, acho que de 5%, se eu não me engano, no primeiro 5% anualizado no PIB dos Estados Unidos no primeiro trimestre. Então, assim, é só para justificar ele estar recomprando antes e não ter recomprado a magnitude que as pessoas queriam agora, e ele está simplesmente preparado com o colchão dele para se vier
adversidades, ele conseguir passar por isso e continuar com a fortaleza dele. Pois é, como você falou, né, uma frase que também eu acho bem interessante, quando ele fala, abre aspas, se gostamos de um negócio, compramos quanto mais ações conseguimos e mantemos por quanto mais tempo conseguimos, né, fecha aspas. Então, vamos ver esse trecho do Warren Buffett falando sobre como ele atua quando ele gosta de uma ação. Manda bala. We don't trim positions or like that. That's just not the way we approach it, any more than if we buy 100% of a business, we're going to sell it down to 90% or 80%. I mean, if we like a business, we're going to buy as much of it as we can and keep it as long as we can. Pois é, e a gente tem que falar também de duas outras coisas que o Buffett falou que eu acho que são muito importantes nesse preciso momento histórico, né? Que temos preço de petróleo negativo e também Estados Unidos que estão gastando 4 trilhões de dólares para tentar reerguer a sua economia após o coronavírus, né? Falando um pouco do petróleo tão baixo, o que você achou da fala do Buffett sobre isso, Roberto? Bom, perguntaram para o Buffett se ele achava que tinha risco de empresas no segmento de energy, que seria, sei lá, petróleo, por exemplo, de quebrarem. E ele falou que sim, existe esse risco. Ele falou que sim, o petróleo é uma indústria capital intensive, ela precisa de muito capex, muito gasto, reinvestimento em bens de capital. E isso daí incorre em custos para a empresa. E no preço do petróleo atual, as empresas, o custo que elas têm para tirar o petróleo do chão é maior do que o preço que elas conseguem vender o petróleo. Então, apesar dele ter ações da Occidental, por exemplo, ele fala que o investimento na indústria de petróleo, hoje em dia, ele só vai dar grana para você se o petróleo subir. E ele fala que não faz a menor ideia de onde vai o petróleo. Então, basicamente, se o petróleo se mantiver nesses preços, vai ter empresa quebrando sim. Apesar de ele ter as ações disso, é claro que o Buffett ele não dá opinião sobre o que vai acontecer no futuro. Mas, assim, você vê aquela guerra. A demanda por petróleo caiu. E Rússia e Arábia Saudita brigando para ver quem produz mais. O preço é regido por oferta. Tem muita oferta, tem pouca demanda. E, assim, as empresas nos Estados Unidos, muitos lugares, muitos tipos de formações, elas têm custos diferentes para você extrair o petróleo. E como o petróleo estava WTI a $60, as empresas tinham várias formações que dava dinheiro você iniciar a operação lá e tirar esse petróleo para vender a $60. Só que agora com o petróleo assim, tem muitos e muitos investimentos que foram feitos que eles não geram retorno algum na precificação atual. Então, basicamente, você tem uma empresa com um lifting cost elevado, bastante endividada, e você não faz a menor ideia de onde vai o preço do petróleo, isso pode ser um risco agora, né? Assim, commodity é eficiência. Então, você pode, até os nomes mais eficientes da indústria, eles dependem do preço do petróleo. Então, existe risco, sim, caso o petróleo continue assim. A gente sabe que o mundo é cíclico também, por exemplo, se ninguém está ganhando dinheiro, as pessoas começam a investir menos dinheiro, a produção começa a cair, e aí a oferta diminui, e essa demanda se mantém, o preço sobe. Mas quanto tempo isso leva, né? Normalmente, para a pessoa desistir do investimento dela, leva muito mais tempo do que a pessoa ver que o negócio está dando dinheiro para ela entrar. Então, ninguém sabe, o Buffett não sabe para onde vai o preço do petróleo. E outra coisa que ele falou que eu achei muito interessante é quando ele fala do risco dos Estados Unidos de quebrar, né? Tem muita gente perguntando para ele, americano gastando tanto, se o governo americano gastando tanto, não tem o risco que essas dívidas que eles estão contraindo, porque parte é política fiscal, né? Parte é monetária, parte é fiscal, não sejam pagas, né? E o Buffett é muito exposto, ele está muito comprado em treasuries, né? Em títulos da dívida do governo norte-americano. O que você acha sobre esse ponto, Alberto? O pessoal perguntou sobre a possibilidade dos Estados Unidos dar calote nos bonds, e o Buffett falou assim, não vai dar calote. Basicamente, ele falou assim, cara, quando você toma uma dívida, essa dívida, você tem a impressora que imprime a moeda que paga a sua dívida, você está blindado. Ele fala, qual que é o problema, por exemplo, da Argentina agora? A Argentina e da Turquia também, em 2018, esses países, eles têm dívida numa moeda que não é a deles, eles pegam dívida em dólar. Então, dependendo de como vai a economia deles e como vai a economia dos Estados Unidos, o resto do mundo, essa dívida pode ficar cada vez mais cara em função da moeda deles. Agora, os Estados Unidos, ele tem a dívida dele em dólar. Eles imprimem, pagam, eles têm a impressora que imprime dólar. Então, o Buffett falou que não, os Estados Unidos não vai dar calote e o investimento realmente é o benchmark deles, são os US Treasuries.
Pois é. Não, os americanos têm essa força de ter a moeda também aceita no mundo inteiro. Então, eles têm além de ter impressora, né, de moeda, eles também têm a moeda que eles podem utilizar como moeda mundial, né? E isso também acaba limitando o risco de inflação, eventualmente, se eles começassem a imprimir dinheiro a rodo. Mas também tem uma série de questões que ainda não tem tempo aqui para a gente analisar, a questão da tecnologia que reduz a inflação no mundo, né? Estão vendo com uma produtividade que está crescendo muito mais do que a eventual expansão da massa monetária poderia acompanhar. Enfim, esse é o tema para outra nossa live, para falar um pouco mais de política monetária internacional. Mas nosso tempo aqui, infelizmente, se esgotou, e mesmo quando a gente está gravando, a Dani Poderosa está aqui pronta para cortar nossas cabeças, então vamos terminando nossa live aqui. Eu queria agradecer ao nosso Alberto Amparo por estar conosco e comentar esta reunião, né, do Warren Buffett, reunião anual dos acionistas da Berkshire Hathaway. Muito obrigado, Alberto. Valeu, Carlos. Obrigado, pessoal, pela atenção. Foi um prazer. E obrigado a todo mundo que estava nos seguindo também. Sigam a gente em nossas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, aqui no YouTube e também nossos perfis pessoais. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção. Bom dia a todos. Até mais.